Olá, eu sou o Dylan Della Paz, editor-chefe da agência CMA, e na edição de hoje do CMA Entrevista, programa da agência que tem como objetivo de discutir os rumos do mercado financeiro e debater pontos que podem vir a interferir nesse caminho, a edição de hoje destaca a equiparação na relação entre o euro e o dólar, fato que ocorre em 2022, após 20 anos da moeda europeia mais valorizada que a americana. Para entender esse processo, eu converso hoje com Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Tudo bom, Alex? Tudo bom. Tá me escutando bem? Estou te escutando bem, sim. Perfeito. Alex, como é que a gente chegou nessa equiparação do euro com o dólar? Esse fato aí que é inédito, né? Desde a adoção da unidade monetária europeia. Dylan, o mundo passa por um processo de inflação, né? É forte, que não é nenhuma novidade, né? Para quem leu o jornal e foi no supermercado nos últimos 2 anos, né? Existem algumas razões para isso. Uma das principais razões é que primeiro, a pandemia provocou um choque de logística, quebra de cadeias logísticas e por outro lado também diminuição de oferta estrutural, né? Muitas empresas quebraram, né, dado o choque que foi. 1 ano e meio depois a gente tem um choque via geopolítico, né, que é a guerra da Ucrânia e da Rússia, provocando aí um aperto na cadeia mais de energia. E aí esse surto inflacionário no mundo, né, ele acabou... tiveram várias coisas no caminho, né, houveram estímulos monetários, estímulos fiscais, quer dizer, vários países para combater a quebra o tamanho do desemprego durante a pandemia enviaram cheques aí para suas populações. Tudo isso tem alguns efeitos, né, e aí via estímulos monetários, toda essa combinação foi explosiva para uma inflação bem persistente, né. A gente está vendo, por exemplo, no Reino Unido, inflação rodando a mais de 10% ao ano, Estados Unidos perto de 9%, né, Brasil a 12%, então assim, é um surto inflacionário, é uma coisa meio global. Obviamente cada país tem sua idiosincrasia, mas é uma questão global. E aí cada banco central acaba lidando isso ao seu modelo, à sua maneira. E dentro dos países desenvolvidos, né, se a gente pegar 3 grandes blocos, vamos pensar Estados Unidos, Ásia e Europa, os Estados Unidos saiu na frente. Tá? Então, lá o Banco Central, o Federal Reserve, saiu na frente desses países, tá? Porque eles ficaram um pouco atrás da curva de inflação. E como ele puxou os juros antes, o que acabou acontecendo foi que o diferencial de juros favoreceu o dólar, nesse sentido, e aí você tem uma valorização do dólar muito forte, né? Aí é por razões técnicas, né, de investimento, mas você tem uma procura por dólares porque agora tem os juros mais altos. De maneira essencial é mais assim. E o euro, pela contrapartida, não só de ter segurado, né, a política monetária ter demorado muito mais, uma discussão mais ampla, até porque são 27 países membros, né, um comitê que precisa de uma governança, um entendimento maior. Eles, por outro lado, têm a guerra, né, prejudicando bastante, não só a oferta, mas a demanda também. Então, eles ficaram muito mais atrasados na questão de subir os juros e começaram faz pouquíssimo tempo. Na verdade, foi na última reunião, 1 mês e pouco atrás. Então, isso faz com que o euro, do ponto de vista de diferencial de juros e os depósitos em euros, sejam muito menos interessantes para os investidores globalmente. Então, isso é uma das razões que puxou, tá? E aí, do outro lado, você tem essa questão de crescimento mais fraco e também a questão da guerra. Então, fica uma moeda que você fica com poucos argumentos para investir nela na atual circunstância. Então, o dólar, globalmente, isso então não é uma coisa com relação ao euro exclusivamente, né? A gente viu as moedas de G10 se desvalorizando com relação ao dólar. Então, é uma questão muito mais da força do dólar, não necessariamente da fraqueza do euro. Tem um pouco, principalmente essa questão geopolítica, mas é uma questão de dólar forte. E aí a gente chegou perto da paridade, que é um nível que não se via, né, antes, e estamos aqui. E acredita que essa tendência deve persistir? Há até quem fale, provavelmente, no euro desvalorizado em relação ao dólar. Há essa possibilidade? Quer dizer, a gente vê que a adoção de políticas mais restritivas monetárias na Europa ainda sofre algumas, além de estar atrasada, ainda há uma cautela em relação a uma adoção mais consistente dessa política monetária. Isso pode levar, então, a gente ver no curto prazo um dólar mais valorizado que o euro?
Poderia, é difícil, assim, parece que os Uhum. movimentos daqui para frente vão ser mais marginais. Tá? Eu Sim. acho que assim, grande parte do movimento me parece que já foi do ponto de vista da força do dólar. Mas não me surpreenderia, inclusive a gente está vendo isso, estudando isso todo dia, né? Existe uma persistência na inflação americana, no núcleo de inflação americana. Parece que a inflação lá entrou num regime próprio, né, Uhum. de reindexação espiral inflacionária de salários. Tá? Isso é uma coisa que o próprio banco de International Settlements escreveu há pouco tempo atrás, né, publicou. Né? Parece que países desenvolvidos, quando entram, o núcleo de inflação passa 5% e existem sindicatos organizados, você entra numa espiral de reindexação de salários. A gente já viu isso um pouco nos Estados Unidos, tanto que a gente viu o headline da inflação agora, 2 semanas atrás, melhorando, né? Principalmente Uhum. dado a queda de preço da energia, e o núcleo e os salários vindo no mês contra mês 1,3 acima, inflação dos salários. Então é uma situação bem preocupante, né? Assim, você vê um alívio do preço de commodities, mas você não vê um alívio do preço de salários. O mercado de trabalho é muito forte lá. E aí, o que eu acho que pode acontecer duas situações. Se de repente a inflação de fato ficou batendo um nível que eu acho que já foi o que tinha que ir, provavelmente o euro tem espaço para valorizar. Tá? O Banco Central Europeu vai lentamente puxar os juros lá, porque ele tem um problema de inflação. Né? Se você olhar países da Europa, a inflação na Espanha está rodando quase 14%, 12%, 14%. Na Alemanha rodando a mais de 10%, França mais de 10%. Os IPAs, né, os índices de preço ao atacado, estão rodando acima de 30%. Então é uma situação que realmente, se ele não fizer alguma coisa marginal, é muito preocupante. É uma crise não de desemprego, mas é uma crise de como é que fala? De custo de vida. Tá? Uhum. Então isso é uma coisa que realmente ele vai ter que fazer uma coisa. Nesse cenário, o euro teria que se valorizar um pouco. Então parece que essa história de um euro a 0,90 me parece um pouco exagerada, a não ser que passe 6 meses e a gente veja Uhum. a inflação dos Estados Unidos acima de 10. Aí o mercado vai se ajustar para ter um euro provavelmente ainda mais valorizado. Como acho que isso não está no radar, provavelmente a gente chegou muito próximo do nível mais baixo do euro. Tá certo. Bom, Alex, a gente perdeu a tua imagem aí, mas vamos continuando o bate-papo, né? Claro. Vamos continuar a nossa conversa. É, a questão do gás, da dependência da Europa do gás russo. É, existe algum impacto nessa dependência, nessa situação da moeda europeia? Existe bastante, né? Porque o Uhum. canal da fragilidade é basicamente a própria inflação. Né? Quanto mais a Europa ficar dependente da energia do mercado russo, pior. E isso pode ser usado como uma estratégia, né, Uhum. geopolítica. E eu não tenho dúvida nenhuma que a história mostra que o Putin vai continuar usando Vai isso. Né? continuar. Acho Claro. que é um fator que realmente atrapalha. Agora, me parece também que existe um argumento para cada vez mais a Europa, de maneira geral, tentar minimizar essa situação de guerra, que ela é muito custosa, né? Do Sim. ponto de vista de recurso, do ponto de vista. Estou falando nem do custo humano, né? O custo humano, não do front, mas que obviamente é incalculável, mas do custo da sociedade, porque a sociedade sente uma quebra de demanda, a sociedade sente essa insegurança, você tem esse desemprego e inflação. Então, ultimamente o que a gente tem conversado, ouvido dos especialistas, que parece que essa guerra ela pode diminuir a tensão por exaustão. Se ela diminuir essa tensão e de fato a Ucrânia negociar algumas áreas, tá, para apaziguar a situação com a Rússia, né, para declarar um fim de um cessar-fogo, faria sentido você também diminuir o nível das sanções. E diminuir o nível das sanções, a gente provavelmente teria uma folga aí na parte de aperto de commodities. Alex, no atual contexto, né, levando essa situação, esse quadro que tu pintou aí para nós, para o investidor, em termos de moedas, quais seriam as melhores opções além do dólar e levando em conta que o euro não está atrativo nesse momento?
É. Eu, assim, eu gosto de tomar uma visão um pouco contrária de longo Uhum. prazo, tá? Eu acho que, assim, se você não tiver uma preocupação dessa questão de cota do dia a dia no curto prazo, eu acho que o euro vai ser um excelente investimento, eu acho que o ien vai ser um excelente investimento, a própria Libra. Então, essas moedas de grandes países, de grandes blocos econômicos, do ponto de vista de valuation, eles estão muito exageradamente baratas com relação ao dólar. Tá uma coisa muito fora do desvio padrão do que deveria ser. A questão é que precisa ser paciente para essa situação geopolítica dissipar. Uma hora vai dissipar, né? E aí acho que vai destravar muito o valor dessas moedas, mas muito, né? Assim, se não for pela questão geopolítica, que uma hora tem que ser destravada, o pico de inflação dos Estados Unidos tem que acontecer em algum momento nos próximos 12 meses. E quando o mercado precificar isso, precifica também que não vai ter mais tanta vantagem do dólar com relação ao euro. E aí, por correlação, essas coisas vão andar. Então, eu acho que a gente está próximo do momento. É difícil falar se vai ser no próximo mês, Sim. próximos 3 meses ou 6 meses. Mas o preço está tão atraente que eu gosto, tá? Eu gosto dessas moedas, assim, essas 3 moedas aí com relação ao dólar. Eu acho que o dólar já chegou. Inclusive, a gente escreveu isso na Guide um pouco tempo atrás e calhou muito, né? Porque a gente escreveu basicamente que a força do dólar global tinha acabado. Faz mais ou menos 4 semanas e, Uhum. coincidentemente, a gente viu o dólar global, que tem um índice, né? Que a gente consegue acompanhar muito facilmente. Esse índice começou a cair. Então, realmente parece que momentaneamente esse rally, essa força aí sem que não dava trégua, parece que chegou num ponto de exaustão. Alex, e falando assim, a gente vê muita gente falando que essa equiparação do euro com o dólar significaria uma nova ordem econômica no mundo. A China vai ganhando maior espaço e o yuan parece uma boa opção, ou ainda há muita dúvida sobre a maneira como o governo chinês conduz a sua política monetária. A questão da moeda, ela não é dissociada da questão do tamanho do mercado de renda fixa, né, quando a gente fala disso. São coisas que andam juntas, né? Então, assim, obviamente, o fluxo comercial, ele é importante, e aí as moedas sendo líquidas, concordo, entendeu? Mas existe hedge também, né? Existe formas de você hedgear seus fluxos comerciais, então não é uma questão que você precisa pular de uma moeda para outra. Mas tão importante quanto isso é a questão das reservas, o tamanho do mercado de renda fixa daquela moeda para as reservas. E o dólar e o euro ainda são muito, né, maiores do que o yuan, tá? Muito maiores de qualquer alternativa. Entretanto, na margem, houve de fato, mas bem na margem, um pouco de uma mudança, né? Saída de dólares e euros para yuan. Mas é uma questão assim, o yuan era, em termos de reserva globais, ele era 8%, ele foi para 9%. Entendeu? É nessa magnitude. O dólar ainda é 55, o euro é cerca de 23, depende de qual que é a fonte de dado. O ien também tem um pouco de reserva, mas essa história de que vai ameaçar a dominância do dólar global como a moeda primária né, de portfólio, de gestão de reserva, isso é uma coisa que ainda está muito distante. Eu acho que é saudável, né? Eu acho que é saudável para o mundo inteiro você diversificar esse tipo de risco, mas a gente ainda está num mundo onde o dólar ainda é muito dominante, o euro ainda vem em segundo lugar, e é saudável que o yuan seja cada vez, mas assim, isso tem que acompanhar PIB, tem que acompanhar a reserva monetária, é um esforço muito grande que não acontece de um dia para o outro, são décadas para isso acontecer. Eu não vejo isso hoje, quando eu vejo os dados, os dados não suportam essa tese por enquanto. Alex, e dentro desse cenário aí, como que a economia brasileira entra nesse cenário aí? O que a gente pode projetar diante dessa paridade? De que forma isso nos afeta em termos de investimentos e também do comportamento da economia brasileira? Claro, eu acho que assim, de maneira geral, a gente ter um dólar menos forte, né, que é um pouco desse tempo que a gente está conversando, o euro é um pedaço da história, né, com relação ao dólar global. Ele é importante. Na cesta do dólar global, o euro é cerca de 30%, aí vem o ien com 20 e poucos. Se você pegar euro, ien e libra, é quase 60% do peso do dólar global. Então, são 3 moedas que explicam quase grande parte do movimento.
Com o dólar arrefecendo, dado esse ciclo de inflação dos Estados Unidos que parece já ter andado bastante, não estou falando que chegou no fim, mas parece que já foi grande parte do que tinha que acontecer, a gente imagina que a força do dólar globalmente já chegou perto do final. E a gente viu, não é à toa, que o dólar saiu de 5,50, o dólar real saiu de 5,50, veio beliscar 5, agora está perto de 5,20, né? Você tem um pouco de uma retração aqui. É positivo, tá? É positivo o dólar globalmente se enfraquecer, você vai ter um fortalecimento da nossa moeda local. A gente, para o Brasil, é muito melhor ter um dólar a 4,50 do ponto de vista de inflação do que a 5,50. Tá? A gente tem um pass-through de inflação que, embora hoje seja menos sensível do que há 5 anos atrás, a gente ainda importa um pouco de inflação via câmbio, tá? Via tradables, né? Importações, exportações. E então é positivo, mostra também para o investidor internacional uma economia um pouquinho mais centrada, um pouquinho menos de risco, né? Com o dólar abaixo de 5. Então tudo isso é positivo. Agora, o câmbio ele não é só função do âmbito global, ele é função do cenário local. E a gente vai passar nos próximos 2 meses um cenário eleitoral que pode, pelo menos a expectativa de grande parte de quem faz a gestão profissional de recursos, vai provavelmente cutucar um pouco, gerar um pouco de volatilidade. Então, não acharia, até porque de 5,20 para 5,30 é uma semana só, né? Mas não me surpreenderia, tá? A gente vê essa puxada, mas a força global é de uma força de mais local, né? Do real se fortalecer, principalmente depois que passar essa incerteza, né? E todas as perguntas precisam ser respondidas, dependente de se é Bolsonaro ou Lula, ou qual o candidato, com relação à equipe econômica, política fiscal, as reformas que é pauta dos dois lados do espectro político. Então, a gente provavelmente vai ver um pouco de volatilidade, mas parece que a força principal e global favorece um fortalecimento do real, e isso é bom para a gente, do ponto de vista de inflação. Se é menor inflação, quer dizer juros menores, juros mais baixos quer dizer bolsa para cima. Então, assim, é positivo. Com certeza é um canal positivo nos próximos meses. Tá bom, Alex, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei nessa edição do CMA Entrevista com Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Essa foi mais uma edição do CMA Entrevista, esse programa da agência CMA e da CMA TV, que tem como objetivo discutir os caminhos do mercado financeiro. De 15 em 15 dias, nós ouviremos especialistas para tentar indicar os rumos desse mercado. Ainda nesse mês, teremos uma nova edição e o assunto será os programas de governo, principalmente para a área econômica dos principais candidatos à presidência. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso site e no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, acione o sininho, nos acompanhe nas nossas redes sociais. O nosso objetivo é entender os movimentos do mercado e, nesse sentido, eu te agradeço, Alex, por nos ajudar nessa questão aí, envolvendo toda esse balanço do euro, dólar e o impacto sobre a economia mundial e também sobre o mercado brasileiro. Obrigado pela entrevista, Alex. Prazer meu. Até mais. Obrigado. Obrigado.